Você já morreu algumas vezes e ainda não percebeu. Não foi no corpo, foi no lugar mais secreto, onde o silêncio sangra e ninguém enxerga. O amor não correspondido não grita, ele se infiltra, primeiro como uma brisa leve de dúvida, depois como uma ferrugem lenta, corroendo o que antes parecia indestrutível. Você acha que ainda está inteiro, mas já está em pedaços. E é aí que o primeiro conflito começa. Porque você insiste em se convencer de que é só uma fase, que o outro um dia vai perceber seu valor. Mas, no fundo, sabe que essa esperança é um veneno doce. Mantém você vivo apenas para prolongar o seu colapso. Clarice Lispector sabia disso. Ela não falava de amor como quem acredita em finais felizes. Falava como quem já atravessou o incêndio e voltou sozinha. E talvez seja por isso que suas palavras incomodam, porque elas não permitem que você se esconda na ilusão. Você sente a ausência como uma presença sufocante. O corpo está aqui, mas a alma parece ter sido sequestrada. E o pior é que você permitiu. É nesse ponto que o segundo conflito se instala: a culpa. Não é só pelo que o outro fez, ou deixou de fazer. É pelo que você tolerou. Pelo que deixou arder em silêncio, enquanto se mantinha imóvel, esperando um gesto que nunca viria. Você tenta se distrair, tenta apagar o nome da memória, mudar os cenários, evitar as músicas. Mas o amor não correspondido é um fantasma educado. Ele não derruba a porta. Ele senta ao seu lado e permanece ali, dia após dia, olhando para você com um sorriso irônico. E aí vem a lucidez, a constatação brutal de que não há reciprocidade, não há ponte, só um abismo, e você falando sozinho. Essa clareza é insuportável. Por isso, sua mente procura formas de reverter, de justificar, de criar histórias alternativas onde tudo deu certo. Mas o colapso sempre volta, sempre. Uma palavra, um gesto, uma lembrança mínima, e você retorna ao mesmo ponto. É um ciclo fechado, como um animal rodando dentro de uma gaiola, convencido de que está se movendo quando na verdade apenas desgasta as próprias patas. Clarice entenderia esse labirinto, porque ela sabia que amar sem retorno é como morrer de sede bebendo água salgada. A cada gole, você sente que está mais próximo da salvação, mas a verdade é que se afoga por dentro. E há algo cruel nesse tipo de morte. Não é rápida, não é limpa, ela se arrasta. Começa matando o riso, depois a fé, depois a voz, até que um dia você acorda e percebe que não deseja mais ser visto. O terceiro conflito é aceitar que talvez você nunca seja curado disso, que esse amor, mesmo morto, vai continuar respirando dentro de você, como um tumor adormecido, pronto para se reativar. E é aqui que a tensão se eleva, porque uma parte sua quer sobreviver, mas a outra, silenciosa e obscura, deseja afundar completamente, só para não precisar lutar mais. Você sabe que o fundo existe, mas por enquanto só sente o ar rarefeito e o vento frio subindo do abismo. Você começa a notar que o silêncio não é neutro. Ele é ativo. Ele trabalha contra você. A cada dia, a ausência da resposta se torna mais eloquente que qualquer palavra que poderia ter sido dita. É um silêncio que morde, que corrói, que vai cavando túneis na sua sanidade. E o microconflito surge porque uma parte sua acredita que o outro apenas não sabe como agir, que a ausência é fruto da timidez ou do medo, mas a outra parte, aquela que você evita ouvir, já percebeu que não há interesse, que o afeto morreu antes mesmo de nascer. Essa contradição é o que o mantém preso. Clarice teria dito que esse silêncio é um espelho distorcido. Ele devolve não quem você é, mas quem você teme ser, descartável. E quanto mais você olha, mais essa imagem se solidifica, como se a sua identidade fosse sendo moldada pelo que não recebe. O amor não correspondido
não apenas nega a presença, ele desconfigura quem você era antes de sentir isso. É como se o chão fosse sendo retirado aos poucos e você permanecesse flutuando, acreditando que ainda está firme. E entanto você insiste em ficar, como alguém que vê a própria casa pegando fogo e decide observar as chamas hipnotizado, até tudo virar cinza. Com o tempo você começa a construir uma versão idealizada do outro. Ele deixa de ser uma pessoa concreta e passa a ser um fantasma perfeito, moldado pelas suas carências e projeções. É um ser que nunca existiu, mas que você alimenta todos os dias. O microconflito aqui é perverso. Você sabe que esse fantasma não é real, mas prefere lidar com ele do que encarar o vazio absoluto. É mais fácil amar uma ilusão do que aceitar a inexistência de qualquer reciprocidade. Clarice, com sua lucidez cortante, entenderia essa mentira íntima. Ela diria que o problema não é o outro, mas a maneira como você transformou o outro em altar. E altares não abraçam. Cada lembrança vira matéria-prima para sustentar essa entidade imaginária. Um sorriso breve, uma frase vaga, um gesto ambíguo. Você os rearranja como quem tenta montar um quebra-cabeça sem bordas, acreditando que a figura final será revelada se insistir o bastante. E assim, você se torna cúmplice da sua própria prisão. O fantasma só existe porque você o alimenta com pedaços de si mesmo. Nada destrói mais do que o talvez. Talvez um dia ele perceba. Talvez esteja ocupado. Talvez tenha medo. Esses intervalos de possibilidades são como goles de veneno diluídos. Não matam de imediato, mas enfraquecem cada órgão da esperança. O microconflito é devastador. A mente racional sabe que não há sinal de retorno, mas o coração, viciado no estímulo intermitente, prefere viver da promessa vazia. Você se agarra ao mínimo como se fosse um sinal divino. Clarice não teria piedade ao descrever essa espera. Para ela, viver de talvez é morrer de pouco, é se tornar especialista em interpretar o nada. E você, preso nesse jogo, começa a buscar padrões inexistentes. Uma curtida nas redes sociais, um olhar de canto, uma palavra que poderia significar algo, qualquer coisa para evitar encarar o óbvio. O talvez é o mais cruel dos venenos, porque não oferece fim, apenas prolonga a agonia. O amor não correspondido não leva apenas a pessoa amada embora, ele leva você. Aos poucos você começa a esquecer como era antes de sentir isso. As cores que antes preenchiam seu mundo vão se tornando pálidas. O microconflito aqui é entre preservar quem você é e dissolver-se completamente na busca por aprovação. Você tenta manter hábitos, interesses, sonhos, mas tudo parece perder sentido diante da ausência. Clarice escreveria que essa é a morte mais lenta, quando você se abandona para tentar ser o que o outro poderia amar. E nesse processo, você começa a se vigiar. Muda a forma de falar, o jeito de se vestir, os assuntos que aborda, como se houvesse um júri invisível julgando cada gesto. Essa autoerosão é silenciosa, mas implacável. Um dia, quando você finalmente se olhar no espelho, talvez não reconheça o rosto que o encara. Há um momento em que você percebe que está preso em um loop. As conversas imaginárias, as cenas que se repetem na sua cabeça, os mesmos diálogos mudos, noite após noite. É um teatro mental que não tem plateia. O microconflito aqui é entre romper o ciclo e repetir mais uma vez, como se da próxima vez fosse diferente. Mas você sabe que nunca é. Clarice sabia que a repetição é uma forma de tortura que não deixa marcas visíveis. Ela a chamaria de prisão transparente. Você vê o mundo lá fora, mas não consegue atravessar as paredes. E essa prisão é confortável demais para ser destruída. Ela é feita das suas próprias memórias, que, apesar de dolorosas, são familiares. Você fica preso porque teme o vazio que viria ao sair.
Afinal, o que resta quando até a dor é retirada? Em algum ponto, a dor se mistura com orgulho. Não é apenas que você não foi amado, é que foi rejeitado. E essa rejeição se transforma numa ferida que não cicatriza. O microconflito é que, por um lado, você quer que o outro sofra, que perceba o que perdeu. Mas do outro, você ainda deseja desesperadamente ser escolhido por ele. E Clarice entenderia essa contradição. Ela diria que o orgulho ferido é como um animal encurralado. Morde tudo em volta, mas nunca atinge quem deveria. E a cada nova lembrança da rejeição, a ferida se abre. Você ensaia respostas que nunca dará. Elabora frases que nunca enviará. Você entende, tarde demais, que a linguagem do não é a mais honesta que já recebeu. O amor não correspondido tem uma estética própria. É feito de músicas que cortam, filmes que ecoam, livros que parecem ter sido escritos para você. É uma curadoria inconsciente do sofrimento. O microconflito é entre se libertar desse ambiente ou mergulhar ainda mais, como se quisesse extrair até a última gota de significado da dor. Clarice saberia que essa estética é um vício. Você se apega à tristeza como um artista ao seu material mais valioso. E há uma estranha beleza em se reconhecer na melancolia. É como se por um instante houvesse sentido no sofrimento, como se a dor se justificasse apenas por ser tão profundamente sentida. Mas beleza não é cura, ela só torna a prisão mais confortável. E então você chega aqui, onde a dor já não queima, apenas entorpece. O lugar onde a ausência se torna parte de quem você é. E não há mais linha divisória entre você e a falta. O microconflito final é decidir se salta ou se permanece à beira. Não literalmente, mas emocionalmente. Clarice saberia que esse momento é o mais perigoso, quando a pessoa deixa de esperar e começa a se moldar ao vazio. Você olha para baixo e não vê o fundo. Só sente o vento subindo, frio, cortante, como se o próprio abismo respirasse. E por um instante pensa que talvez seja mais fácil deixar-se cair. Você escuta os ecos dos seus próprios lamentos, repetidos em câmaras vazias dentro da mente. Cada frase, cada suspiro ressoa com um peso crescente, como se a sua alma estivesse sendo marcada a fogo. O microconflito surge porque ainda, mesmo sentindo essa dor como uma prisão, você hesita em romper as correntes. O medo do desconhecido é maior do que a angústia familiar. Clarice teria chamado esse eco de o canto dos que ainda não se libertaram, uma melodia melancólica que enreda o coração em laços invisíveis. A repetição do sofrimento cria um ciclo perverso. Você revive o mesmo sentimento, mas espera que a dor seja diferente, mais leve, menos fatal. No entanto, cada reverberação só fortalece as paredes do labirinto onde você se perdeu. Você cultiva um ritual silencioso de espera como um monge que preza por uma graça que jamais chegará. Cada dia se torna uma oferenda feita ao altar da esperança vã. O microconflito é entre a fé em um possível reencontro e o crescente desespero que corrói a alma a cada amanhecer sem resposta. Clarice compreenderia essa prece muda como a entrega de quem já não tem forças para lutar, mas ainda assim resiste, teimosa. E nesse ritual, você se sacrifica aos poucos, vestindo o manto da paciência enquanto seu interior sangra. É um paradoxo cruel. A esperança que deveria salvá-lo é, na verdade, o que mantém a sua prisão. O amor que antes era centelha de vida se transforma em espectro. Você percebe que, na ausência de reciprocidade, o sentimento deixa de ser seu e passa a ser um peso que você carrega sem saber por quê. O microconflito reside na tentativa desesperada de se apropriar do que já não pertence a você, o afeto, a atenção, a presença, enquanto o vazio cresce dentro do peito. Clarice diria que é o momento em que você deixa de se reconhecer no espelho do amor
e passa a ver apenas sombras de si mesmo refletidas na superfície quebrada. Essa despersonalização é um grito silencioso, uma perda que não pode ser nomeada, mas que corrói com voracidade. Você tenta desesperadamente reconstruir-se a si mesmo, mas cada tentativa é sabotada pelo peso do que foi perdido. Com o tempo, você começa a se afastar das pessoas que ainda poderiam oferecer algum alívio, como se uma barreira invisível impedisse que a empatia chegasse até você. O microconflito é entre o desejo de se conectar e o medo da rejeição que já se enraizou tão fundo que repele qualquer tentativa de proximidade. Clarice observaria essa alienação como uma defesa trágica, uma muralha que protege o que resta do seu coração, mas que ao mesmo tempo o aprisiona. Você percebe que, enquanto permanece nesse estado, está se isolando ainda mais, criando um abismo não apenas com o outro, mas consigo mesmo. É uma solidão que não é escolha, mas sentença, um cárcere emocional sem grades visíveis. Você tenta assumir o controle da situação, arquitetando estratégias para recuperar o que perdeu, planejando gestos, palavras, encontros, como um maestro de um teatro que nunca se materializa. O microconflito entre o controle e o abandono é uma luta constante. Quanto mais você tenta comandar o desfecho, mais escapa das suas mãos. Clarice perceberia essa necessidade como um grito de socorro, um desejo desesperado de não se perder no caos do desapego. Mas o controle é uma ilusão tênue, um castelo de cartas que desmorona ao menor sopro da realidade. Você aprende, lentamente, que o amor não correspondido não se dobra às suas vontades. Ele existe para lhe mostrar a fraqueza do poder humano diante do abandono. De repente, a dor antiga ressurgirá como uma sombra traiçoeira, num instante inesperado, um cheiro, uma palavra, um rosto. O microconflito é entre o impulso de fugir dessa lembrança e o magnetismo irresistível de revisitar o que deveria estar enterrado. Clarice diria que essas recaídas são as feridas que o tempo não cura, apenas camufla. Fantasmas que insistem em não serem esquecidos. E você percebe que a dor é uma sombra que o acompanha, às vezes invisível, mas sempre presente, pronta para emergir quando menos espera. Essa ressurgência não é fracasso, mas um lembrete brutal da profundidade do que foi perdido. A repetição das dores começa a fragmentar sua identidade. Você sente que está se tornando um amontoado de feridas, medos e expectativas quebradas. O microconflito reside em tentar preservar alguma forma de coerência interna, enquanto partes suas se perdem em labirintos emocionais. Clarice, com o seu olhar afiado, chamaria isso de morte em vida, o desaparecimento gradual do eu sob o peso da desilusão. Cada fragmento perdido é uma pequena morte, e você acumula essas pequenas mortes diariamente, sem sequer notar. E quando olhar para dentro, encontrará um espelho quebrado refletindo múltiplas versões de si mesmo, nenhuma delas inteira. Você alterna entre desejar o retorno daquele que não o quis e desprezá-lo por sua rejeição. É um ciclo de emoções que se chocam e se alimentam, uma guerra interna sem trégua. O microconflito aparece quando a razão e a emoção entram em conflito, cada uma puxando para um lado da mesma ferida. Clarice compreenderia essa luta como um espelho da condição humana, a eterna dança entre a esperança e o desespero. Você se vê, ora vítima, ora carrasco de si mesmo, preso numa espiral que não permite descanso. Essa dualidade é a essência cruel do amor não correspondido, ser simultaneamente ferido e feridor dentro do próprio coração. Finalmente, você encara o abismo, não o da perda do outro, mas da perda de si mesmo. É o momento em que percebe que talvez o vazio que sente é o espelho daquilo que não quis ver dentro de si. O microconflito é aceitar essa verdade ou continuar se escondendo atrás da ilusão do outro. Clarice, em sua sabedoria, sugeriria que o verdadeiro confronto está aqui,
no reconhecimento do próprio nada antes que se possa tentar a reconstrução. Olhar para esse abismo é encarar o pior de si e é também o único caminho para se libertar. Você permanece na beira, sentindo o vento do desconhecido, sabendo que o salto não é um fim, mas um começo ainda não revelado. No silêncio que antecede o salto, tudo parece suspenso, como se o tempo fosse um fio tênue prestes a romper-se. O microconflito final é permanecer congelado nessa espera ou dar o passo no escuro. Clarice diria que esse instante é o mais sagrado e temido, onde a alma encontra sua verdade mais nua e crua. Você sente o frio do abismo, mas também a estranha promessa de que, ao cair, pode finalmente aprender a voar. E assim você fica, parado, à beira do precipício, com o coração pulsando entre o medo e a esperança, esperando o salto que pode salvar ou consumir para sempre. Você se engana, sabe disso, mas prefere a mentira confortável do que a dura verdade que corrói por dentro. O auto-engano é um véu que você tece com dedos trêmulos, para esconder o abismo que se abre sob os seus pés. O microconflito nasce do confronto diário entre o que sua razão lhe diz e o que seu coração insiste em negar. Você cria histórias, interpreta gestos, recolhe migalhas de atenção para se alimentar de ilusões. Clarice veria esse comportamento como a negação final, a tentativa desesperada de não aceitar a própria perda, mesmo que ela já tenha consumido parte essencial. Clarice escreveria que o perdão só é possível quando o peso da dor é reconhecido em sua totalidade, e não quando se tenta apressar a cura. E você percebe que, enquanto não abraçar essa dor, continuará refém dela, mesmo que finja ao contrário. O perdão, então, não é um gesto de bondade, mas uma batalha interna árdua, que desafia seu orgulho e sua dor. O desapego aparece como uma palavra ameaçadora, um convite ao vazio que você teme enfrentar. Mas é também a única saída para se reerguer das cinzas. O microconflito está no medo de perder o pouco que resta e na coragem necessária para soltar as amarras que o prendem a um passado que não existe mais. Clarice sabia que o desapego não é renúncia, mas um reencontro, uma redescoberta de si mesmo longe das ilusões do outro. Você começa a perceber que não há crescimento sem perda, nem renascimento sem morte do que foi. E esse reconhecimento é doloroso, mas também a centelha que pode reacender sua vida. Na jornada do desapego, a solidão surge como um monstro silencioso, uma companhia indesejada que assombra seus pensamentos. O microconflito é aceitar essa solitude como parte do processo ou fugir dela, buscando refúgios temporários que apenas prolongam o sofrimento. Clarice descreveu a solidão como uma amante cruel, que testa sua resistência e revela verdades que o barulho do mundo esconde. Você sente que, para se encontrar, precisa primeiro se perder no vazio da própria presença. E essa imersão na solidão é um rito doloroso, mas necessário para o despertar da autenticidade. No silêncio da solidão, uma voz começa a emergir. Sua voz verdadeira, oculta sobre camadas de expectativas e feridas. O microconflito é entre aceitar essa autenticidade, com suas imperfeições e sombras, ou rejeitá-la em favor das máscaras que você usava para ser amado. Clarice enxergaria esse momento como um renascimento, a passagem do falso para o real, do mascarado para o livre. Você sente um choque ao confrontar sua própria essência, mas também uma leveza inédita que brota da honestidade consigo mesmo. Essa revelação não apaga a dor, mas a transforma em aprendizado e força para continuar. Ao abandonar o apego, uma liberdade inesperada começa a surgir, como se uma prisão invisível fosse quebrada. O microconflito entre o medo do desconhecido e a atração pela possibilidade de se reinventar. Clarice chamaria essa liberdade de o mais belo dos exílios, a partida necessária para chegar a si mesmo.
Você percebe que ao soltar o outro, começa a soltar também o medo, a culpa e a dor que o mantinham cativo. E neste instante, mesmo com o coração ainda marcado, você começa a vislumbrar uma nova forma de viver. Você se encontra diante de uma encruzilhada. Continuar afogado no passado ou tomar para si o poder de criar uma nova história? O microconflito está entre o conforto da zona conhecida, mesmo que dolorosa, e o risco do desconhecido, cheio de possibilidades e ameaças. Clarice sabia que reinventar-se é um ato de coragem, uma revolução silenciosa contra o destino que parecia traçado. Você começa a entender que a verdadeira revolução está dentro de você, na capacidade de transformar a dor em força. Essa escolha não é fácil, mas é o único caminho para sair da sombra do amor não correspondido. No processo de reinvenção, você precisa encarar sua sombra, as partes que rejeitou, os medos e as fraquezas que tentava esconder. O microconflito está entre fugir da escuridão interna ou integrá-la para se tornar mais inteiro. Clarice enfatizaria que a sombra não é inimiga, mas parte essencial do ser humano, e somente ao aceitá-la você pode se libertar. Você sente resistência, medo, mas também uma estranha paz ao reconhecer essas partes escondidas. Esse encontro é um ponto de virada, o abismo onde você pode cair ou aprender a voar. Você está pronto para o próximo salto. Não um salto no vazio, mas um salto em direção a si mesmo. O microconflito final é entre a hesitação natural e a urgência de se libertar. Clarice diria que esse momento é o verdadeiro começo, a possibilidade de reconstruir não apenas o amor, mas a vida inteira. Você sabe que ainda haverá dor, ainda haverá quedas, mas agora possui a força que só nasce do enfrentamento. E assim, com o coração marcado e a alma forjada, você caminha para fora da morte lenta, em direção à vida que ainda espera ser vivida. Você se encontra diante do espelho, e ele não devolve um rosto, mas uma cicatriz. Não uma ferida fechada, mas uma lâmina cravada, fria, viva, pulsante. O amor que não foi correspondido não termina com um adeus. Ele se arrasta como um vulto invisível, um arranhão na alma que insiste em não cicatrizar. Não há luz no fim desse túnel. Apenas a penumbra onde você caminha em círculos, arrastando as sombras do que foi e do que nunca será. A morte lenta do amor é um sussurro contínuo, um silêncio que grita, uma ausência que preenche tudo e nada ao mesmo tempo. E é aqui, na imensa quietude do seu próprio abandono, que você se vê. Nem vítima, nem salvador, mas espectador e prisioneiro da própria solitude. O reflexo no vidro não mente, ele só revela o que você sempre soube e preferiu esconder. Que a dor não precisa de um fim para ser eterna. E o que resta é o eco desse vazio. Uma reverberação inquietante que não pede respostas, apenas que você o carregue em silêncio, enquanto o abismo dentro de você lentamente se expande. Você não sabe quando o fundo vai aparecer. Talvez nem haja fundo, só essa queda interminável e o silêncio, que enfim se torna sua única companhia.